10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Além daquele sextou tradicional, também hoje nós tivemos um feriado e é feriadão para muitas das pessoas. Pessoal que já está indo para a serra, porque foi dito também que teremos mais pessoas indo para a serra do que para o litoral. Embora que o dia hoje foi excepcional, quem estava no litoral disse que podia estar de homens de camiseta regata e de bermuda, e mulheres podiam aproveitar a praia, inclusive de biquíni. Foi um dia excepcional. A temperatura agora já esfriou um pouco, 15 graus a temperatura, mas é sexta-feira, 21 de abril, feriado de Tiradentes, o patrono das polícias militares ou das forças auxiliares que são do Exército. Aqui está ele, a homenagem aí, ó. Estamos aí, ó, homenageando Tiradentes. Hoje, aqui o nosso preâmbulo foi em homenagem a ele, aquele homem que lutou pela pátria, pelo Brasil. Então nós não podemos deixar de enaltecê-lo. O desfile do Exército foi um fracasso. As arquibancadas, onde deveria ter público, embora que fossem isolados, não compareceram quase ninguém. O pessoal, o povo, perdeu a credibilidade no nosso Exército. Isto não é coisa boa, isto é lamentável, mas são fatos que nós estamos vendo na imprensa, também nas redes sociais, embora que na imprensa eles não dizem com muita ênfase a isso, né? Porque pode denegrir a imagem, mas nas redes sociais mostram na real. Mas esse 21 de abril nós estamos aqui novamente, e é por isso que eu conto, olhem, esse estúdio lindo, como eu já falei para vocês, nós temos também ainda aqueles 2 estúdios cada vez mais lindo, qualidade de som e imagem do nosso programa. É da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, nós estamos pelo canal do YouTube. E é por isso que eu conto com vocês, para que curtam, compartilhem, deem aquele like positivo se estiverem viajando, não tem problema. O nosso programa está na palma da sua mão, é no celular, tem aquela cutucada para engrandecer o nosso ego, porque a conversa é entre amigos. E se não tiverem amigos que são vocês para nós conversarmos, a nossa conversa vai se esvair, vai no espaço. E isto não é bom. O nosso programa tem qualidade. Qualidade graças a vocês, porque ele é nosso. Embora que seja da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, esta live nós contamos que é nossa. Na nossa programação que nós teremos, o nosso preâmbulo, quer dizer que usuários pedem a abertura da maternidade de traumatologia, nisso no Hospital de Viamão, na Grande Porto Alegre. Também o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, mandou o GSI derrubar o sigilo das imagens de 8 de janeiro. Até na nossa turma o pessoal disse que achou que já tinham liberado. Não, o governo continua vetando as imagens. Elas foram divulgadas pela CNN, porque eles tinham essas imagens que foram vazadas. A fonte não se sabe. Com isso, houve uma obrigação agora, por ordem do ministro Supremo, para que liberem estas imagens que estavam vetadas. Mas sabe por que isso? Diante uma represália dos Estados Unidos, diante daquelas palavras infundadas que denegriram a imagem do país naquela viagem do presidente Lula à China, em que enalteceu o yuan, que é a moeda chinesa, condenou que houvessem transações somente em dólares e com isso depôs contra os Estados Unidos, e eles, como detêm também a CNN, mandaram que divulgassem as imagens.
Mas graças a elas que nós estamos nessa situação. Até uma estratégia diferente. Agora até o líder do governo disse que é a favor da CPMI. Mas é uma estratégia. Sabem por quê? Porque se eles continuassem proibindo, aí eles estariam fora dessa comissão. E eles querem estar dentro da comissão para poder minimizar os fatos. Porque eles sabem que vai ser uma situação muito ruim para o governo federal. E o ex-ministro do GSI, general, ele diz que não tem qualquer responsabilidade nos fatos lá de 8 de janeiro. Mas as imagens depõem contra ele e demais, e contra imagens, palavras ficam meio difíceis. O depoimento dele hoje na Polícia Federal foi em torno de 5 horas. Mas ele diz que isso aí, ele é uma fonte de informação, porque ele é homem de confiança do Lula desde o primeiro mandato. Daí vamos ver como é que fica, né? Diante do depoimento e fatos que virão, a situação dele vai se complicar cada vez mais. Mas o ministro Supremo, não sei qual a atitude que ele vai tomar. O Anderson Torres, inclusive, agora negou um novo habeas corpus, e isso que ele nem estava no país. Imagine o general, presidente do GSI, que estava no local, lá no Palácio dos Três Poderes. Providências, não sei qual eles vão tomar. Também nós teremos, dentre as informações, que uma mulher morreu após passar mal e cair dentro do arroio Dilúvio. Esse arroio Dilúvio, para quem conhece, é aqui na nossa capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Previsão para amanhã, o Rio Grande do Sul terá sol e tarde de calor ameno nesse sábado. Boa notícia, principalmente para o pessoal que está veraneando. O tempo bom também atrai visitantes para as praias do nosso litoral norte. O Rio Grande do Sul também registra a primeira temperatura negativa de 2023. Houveram noites frias e na nossa serra o frio pegou pra caramba. Por exemplo, Serra, que nós falamos, é o principal destino de passageiros da rodoviária de Porto Alegre neste feriadão. Essas são algumas notícias que nós vamos ter. O Alexandre de Moraes também pediu vistas no julgamento sobre a cobrança de contribuição assistencial por sindicatos. Com isso, por enquanto, fica em aberto, porque o Gilmar Mendes diz que mudou o seu entender e havia decidido que concorda e acha que deveria ter a contribuição assistencial por sindicatos. Mas agora, com essa vista, fica, pedido pelo Alexandre de Moraes, fica meio em suspenso essa decisão. Mas eu acredito que eles vão autorizar os descontos sindicalistas que o presidente Jair Bolsonaro havia vetado durante a sua gestão. O Itamaraty também confirma que 21 brasileiros estão no Sudão, em meio a conflitos. E, inclusive, muitos deputados e senadores já pediram que o Brasil deve tomar uma providência para recambiar esses brasileiros que estão lá numa situação que não conseguem retornar ao Brasil. E os conflitos estão intensos, várias pessoas estão morrendo. Campos Neto, o presidente do Banco Central, também diz que o Brasil teria uma forte recessão se juros não estivessem altos. Esse leva o controle da economia e ele é conceituado. O presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, anuncia que não concorrerá à reeleição. Lá na Argentina, claro, com essa inflação galopante, não é possível, se ele candidato, chegasse a se eleger, mas ele viu que a sua situação não é nada boa. A China disse, em tom de ameaça, que quem questiona a nossa soberania sobre Taiwan brinca com fogo.
disse um ministro da China. Será que é por isso que o presidente Lula disse que concorda que Taiwan é uma extensão do território chinês, o que está em litígio? Basta dizer que Estados Unidos, o Ocidente, está para defender Taiwan com o provável ataque, porque eles não querem se sujeitar de maneira alguma em pertencerem à China. É um problema que os taiwaneses estão enfrentando. O ex-presidente Toledo se entrega à justiça dos Estados Unidos para ser extraditado ao Peru. Também no esporte, o Grêmio anuncia a rescisão do contrato de Wesley Moreira. Os torcedores do Corinthians também protestam contra a contratação de Cuca e organizam manifestações. Eles não concordam com a contratação de Cuca, que ele já passou por lá, e realmente eles não concordam com ele. A situação dele não é nada boa, ele já vai enfrentar esses problemas já na chegada. O ex-ministro Gonçalves Dias, ele deixa a Polícia Federal após quase 5 horas de depoimento sobre os atos. Isso aí eu já havia comentado anteriormente, mas só para reafirmar a vocês. A Brigada Militar e a Secretaria da Educação detalham ações estratégicas contra ataques em escolas aqui no Rio Grande do Sul. É aquela onda que existe de ameaças de atentados a escolas, então com isso a Brigada e a Secretaria estão tomando as providências. O Ministério da Fazenda, do ministro Fernando Haddad, anuncia um pacote para baixar os juros e estimular o crédito. A Anvisa suspende também produtos de empresa de suplementos alimentares. São produtos que causam problemas à saúde detectados pela Anvisa. O governo Lula também tentou esconder até 2028 imagens de que o chefe do GSI aparece com manifestantes, e ele condenava aquele sigilo de imagens dadas pelo Bolsonaro, e essa aí ele havia dado sigilo até 2028. Também a Petrobras agilizará ações sobre denúncias da violência sexual. O Lula está na Europa. Confira a agenda do presidente, que foi a Portugal e a Espanha. Também nós tivemos a formatura de novos delegados e policiais militares no nosso Rio Grande do Sul, e vários são originários de outros estados. É uma quantidade de delegados e policiais militares que se formaram, que são de fora do outro estado, né? Também um réu foi condenado no nosso interior do estado, que ele matou por engano, pois ele tinha mandado via Sedex bombons envenenados. Ele foi condenado a 20 anos de prisão. Um irmão da ex-namorada dele recebeu esses bombons e, além de comer, deu a 2, trabalhava numa oficina, deu a 2 outros funcionários. O irmão veio a morrer, e é por isso que ele respondeu, e outros 2 ficaram hospitalizados, mas conseguiram se reabilitar e voltar à vida normal. Senão ele teria por 3 homicídios, mas ele respondeu por 1 homicídio e 2 tentativas de homicídio, mesmo que tenha sido por engano. Também foi aprovado em Porto Alegre um projeto que altera o reajuste das tarifas de táxi de Porto Alegre. Eu acredito que eles vão perder e muito a clientela, porque o Uber está tomando conta. Também nós temos em foco que o Ministério, o MST, diz que o Ministério da Fazenda irá aumentar o orçamento da reforma agrária. Câncer no intestino se torna mais comum em grupo de pessoas mais jovens,
Então antes a gente pensava que era só pessoas de mais idades. Também a temperatura média global ficou 1,15% graus centígrados acima da era pré-industrial em 2022. Um desembargador suspendeu a decisão e reabilita o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, a ocupar funções públicas. É tudo, agora está voltando tudo depois de que houve todo aquele problema com a Lava Jato. O presidente Lula poder ser desfeita a condenação e concorrer à presidência, agora a coisa está desandando, é a nossa justiça. Agora, Guido Mantega está tranquilo, pode ocupar órgãos públicos. É muita coincidência também, o fogo amigo que é dito, lá na guerra Rússia e Ucrânia, um avião dispara acidentalmente do caça para o próprio país, pegou uma região da Rússia, e não sei se houve engano ou qualquer coisa, mas foi ruim, foi ruim. O Lula também convida o líder do Canadá para visitar o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro vai depor sobre atos extremistas do dia 8 de janeiro, agora, já na próxima quarta-feira. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele anuncia que a Shein pretende produzir 85% das peças no Brasil em até 4 anos. Ele não conhecia, agora ficou conhecendo a Shein. Alguém deve colocar para ele, mostrando o que seria a Shein, que ele disse em outra oportunidade que não conhecia, só conhecia a Amazon. O presidente da Ucrânia também pressiona a OTAN e pede para o país ser convidado a integrar a aliança, porque daí ele ficaria mais protegido. Mas agora, nesse período de guerra, eu acredito que a OTAN não tomaria essa iniciativa. O presidente do Banco Central também diz que as decisões da autoridade monetária não são políticas. Não esquecendo que temos futebol, do Brasileirão da dupla Grenal. Nesse sábado, lá na Toca da Raposa, o Grêmio enfrenta ao Cruzeiro. E depois, no domingo, aquele horário atípico, 11 horas, no Gigante da Beira-Rio, o Inter enfrentará ao Flamengo. É uma partida muito esperada e a situação do elenco do Inter, os torcedores estão meio receosos. Eles não estão muito crentes nisso aí, mas temos que torcer. O Inter precisa vencer essa partida até para ter um up na sua torcida e no seu início de Brasileirão. O Alexandre Padilha, ele critica a onda de invasões do MST e ele diz: há outras formas de luta. Em Minas Gerais, nas redes sociais, mostraram um ataque do Movimento Sem Terra, em que mataram várias vacas numa fazenda, tiraram só as partes nobres e deixaram as carcaças, ainda com carnes boas, ao relento. Isso aí são divulgadas lá e foi em Minas Gerais. Também o ministro falou, o Alexandre Padilha, em jogar pá de cal em quem tentar culpar o governo se a CPMI for instalada. Este é o temor do governo, né? O Telegram também repassa à Polícia Federal dados de suspeitos de ataques a escolas e de integrar grupos de ódios nesses ataques à escola. O Campos Neto também, presidente do Banco Central, diz que o Brasil teria aquela forte recessão caso os juros não estivessem altos. Mas, dentre tudo isso, o nosso preâmbulo está terminando.
Mas vamos lá, que dentro do nosso programa, além de conversar com os nossos amigos, nós temos muito mais notícias e aí mais aprofundadas em números e aquele debate das questões, se vocês quiserem, é claro. Mas vamos lá então, é com os nossos amigos que nós vamos falar, que estão interagindo conosco nesse feriado de Tiradentes. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Alô, uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Hoje tivemos um atraso de 5 minutos, que é atípico no nosso programa. Até o meu irmão, o FIFA, havia comentado que achou muito estranho. Mas parece que queria o nosso equipamento que nos dar um susto aí, né? Porque, eu acho que ele não queria trabalhar aí no feriado, uma vez que nós dissemos que estaríamos com vocês, e os equipamentos quiseram nos enganar, nos deram um susto. Mas que nada, estamos aqui novamente, programa Pauta Livre, sexta-feira mesmo, feriado, 22 graus a temperatura aqui em Gravataí. Lá em Arujá, São Paulo, quase coincide conosco. O João Batista Romero nos informou há pouco tempo, 21 graus lá. Mas nós estamos aqui, superamos todas as dificuldades. A nossa equipe técnica, que sou eu mesmo, sanamos o problema. Atacamos e resolvemos e estamos aqui. Estúdio 2, para falar com vocês, mas já vamos lá no Estúdio 1 e não esqueçam aquele like de positivo que a gente pede no preâmbulo, estamos pedindo agora também. Mas passo lá para o Estúdio 1. Nesta sexta-feira, além de ser sexta-feira, feriado de Tiradentes, o patrono do Exército, o patrono também das polícias militares, que são força auxiliar do Exército. Todos eles estão de parabéns no dia de hoje. O Jorge Antônio, nosso emissário, antes lá dos Guerreiros Chavante, agora do Martinica, vai fazer uma cobertura para nós ali no campeonato dos Coroas 5-5 de Canoas, entre o Boa Vontade e o Rio Branco. O Rio Branco é lá de Novo Hamburgo. Então terá uma partida muito importante e ele estará conosco, nos dando informações, nos dando, mandando imagens. Nós agradecemos então ao Jorge Antônio, retornasse de Santa Catarina, onde estavas lá,
visitando o teu netinho, saíste daquele paraíso e voltou aqui. Mas hoje o tempo aqui, nessa região da grande Porto Alegre, também não podemos nos queixar. O Laurino Spitz, esse assim é nosso amigo segundo no dia de hoje, ele é ali de Nova Santa Rita. Lá no outro programa ele não havia participado, mas isso é normal, tem as suas atribuições e nós esperamos que você sempre, na medida do possível, esteja conosco. Tem que sempre dar um alô, uma boa noite, e o Lauri sempre diz que já dá aquela cutucada, além de dar o clique no sininho, também o like de positivo. Ele disse: boa noite, amigo Severo, um abraço a todos os telespectadores do programa Pauta Livre, e aquele clique lá no sino. O Jorge Antônio depois só havia dado boa noite e agora se manifestou. E ele dizendo assim: boa noite a todos, retorno de viagem tranquila, serena e prazerosa. Amanhã, nesse sábado, grande cobertura em Canoas, que eu farei entre o Boa Vontade e o Rio Branco lá de Novo Hamburgo. Alexandre Marques, esse sim, zona norte de Porto Alegre. Aí ele dizendo para nós: é nosso emissário, co-irmão de divulgação do Expresso da Várzea. Boa noite, amigo Severo. Começou a dança das cadeiras dos treinadores do Campeonato Brasileiro. E ele diz assim, complementou depois: mas primeiro nós vamos interagir com os outros que vieram na nossa grade e nós vamos dar continuidade. Antes nós temos só uma lida na grade e agora vamos dar continuidade. O meu irmão, esse sim, Zona Sul de Porto Alegre, bairro Guarujá, às beiras do Guaíba, que hoje deve ter tido um dia, foi um dia muito lindo, então lá deve ter sido uma beleza. E ele diz assim: boa noite, um bom programa. Estranhei o atraso, coisa rara de ocorrer. Amanhã, ele se enganou, ele diz: amanhã o nosso Inter pega o poderoso Flamengo, mas eu já havia retificado por escrito, não é amanhã, horário atípico, aquele horário 11 horas da manhã que a CBF encaixou, e o Inter nessa oportunidade então vai enfrentar o poderoso Flamengo, que não está nessa situação tão boa assim como se pensa, já foi poderoso em outras épocas do tempo do Jesus. Mas agora, hoje, Tiradentes, eu acho que ele não está com todo esse poderio. E nós esperamos que o Inter resolva, perca o empatite e tenha uma vitória, pelo menos jogando em casa, já que o primeiro jogo foi o empatite lá, né? Do Brasileirão, né? Não estamos falando de Libertadores, o Inter, né? O Laurino Spitz, de Nova Santa Rita, ele voltou dizendo assim: amigo Severo, o jogo final da Copa Amizade 2 será nesse domingo, lá no dia 23 de abril, às 10 horas, no campo do 1º de maio, em Canoa. 1º de maio e o Caju lá de Nova Santa Rita. É uma final na história do Esporte Clube Caju. É porque é a primeira vez que ele está disputando nesse campeonato que é intermunicipal de Canoas. Então, o Caju vem com tudo e espera vencer essa copinha, já que em outra oportunidade, do ano passado, também quem venceu os 55 foi uma equipe de fora de Canoas, que embora que seja da Liga Canoense, que foi o Palmeirinha da Alvorada, que eu já tive a oportunidade de jogar lá, né? O Alexandre Marques, esse sim, nosso emissário, retornando ao que ele interagiu conosco e complementando o que nós havíamos falado anteriormente, seguindo a grade de leitura, né? O São Paulo, no São Paulo saiu o Ceni, entrou o Dorival Júnior. O Corinthians saiu o Lázaro, entrou o Cuca. No Flamengo saiu o Vitor, entrou o Sampaoli. Somente a segunda rodada vai rolar a partir de amanhã. Todas essas decisões dessas equipes aconteceram somente na primeira rodada. E no Corinthians tem protesto. Hoje teve protesto o dia todo, que a torcida não aceita que o Cuca retorne, porque a sua passagem lá tem um lado negro, conforme eles dizem, e que eles não concordam com isso. Mas a diretoria anunciou e contratou o Cuca, já deve ter firmado o contrato com ele. O Alexandre Marques, então, né, expert nessa área, e ele nos informa que amanhã Grêmio e Cruzeiro, lá em Minas Gerais, às 21 horas. E o Inter com o Flamengo, 11 horas,
aqui no nosso Beira-Rio, em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul. O Alexandre Marques também diz que o Fujão Mário Fernandes saltou da barca e provavelmente vai se aposentar do futebol. Está uma bola cansada. Realmente eu havia comentado ali, interagindo por escrito, né, que ele não disse a que veio. E segundo informações, ele estava ganhando R$500 mil por mês no Inter. Mas ele tem o estigma de ser gremista e numa outra oportunidade já ter debandado também do Grêmio e depois foi encontrado perambulando lá por Santa Catarina. Então ele já tem uma passagem meia conturbada e com o estigma de ser gremista já não conseguiu dizer a informação que ele deu, ele que pediu demissão, e ele diz que não se adaptou nesse retorno ao futebol brasileiro e principalmente ao gaúcho. Agora sim, o Tenente João, este lá de Montenegro, compadre da minha irmã que está comemorando que comemora um aniversariante amanhã, a Dalva, lá em Paris Novo. Amanhã nós temos aniversário da minha irmã Adalva, da Jaqueline e também do FIFA, que é o Coronel Severo, que estará de aniversário na segunda, quando nós teremos que dar a oportunidade de dar aqueles parabéns para ele ao vivo no nosso programa Pauta Livre, mas eu já estou me antecipando. Então amanhã eu vou aparecer em que o Tenente João é o assador e terá aquele suculento churrasco. Então estarei lá, eu e o meu filho Rodrigo, estaremos ali e eu, segundo eu digo, vendo se a qualidade dele ainda persiste, que ele tinha muita qualidade como churrasqueiro e agora o tempo passou e com certeza ele se aperfeiçoou ainda mais. Mas eu vou provar e eu estou preparado para críticas, hein? Estou afiadinho, mas terá cobertura realmente na Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, tanto em imagens quanto em vídeo, que nós colocaremos também no YouTube, no canal de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Os nossos amigos que estavam meio ausentes de participar ao vivo, lá no YouTube eles sempre participam, porque é os manequinhas nos dando uma boa noite, aí, e diz que se atualizando. Esses são aqui vizinho a nós, que é Cachoeirinha, que a gente diz como a Cachoeirinha, como dizem do Alegrete. Então, os manequinhas de Cachoeirinha, o nosso boa noite. O João Batista Romero, esse nosso amigo, esse é ferrenho, do coral da igreja, lá em Arujá, São Paulo, católico ferrenho, e nesse feriado de Tiradentes está conosco. Está dizendo assim: boa noite, meu amigo Severo. Paz e bem. Grande abraço para você e todos os nossos amigos do programa Pauta Livre. Eu estou falando de Arujá, São Paulo. E ele complementa dando a temperatura que eu havia dito, que nós aqui estamos com a temperatura de 22 graus. E ele colocou aqui, ó, desculpa, Severo, aqui em São Paulo 15 graus. Corrigindo, ok, primeiro ele havia dito 21 graus, mas ele corrigiu a tempo, então está bem diferente a temperatura de nós estamos com 22 graus aqui, isso que nós estamos no outono, e aqui é um lugar que esteve frio nos outros dias, e agora está uma temperatura amena e agradável. Os manequinhos dizem que estão curtindo o nosso programa Pauta Livre. O Jorge Antônio, que amanhã fará a cobertura para nós, lá no campo do Boa Vontade em Canoas, também está dando aquele ok de positivo. A Janei Lima, esta representante do sexo feminino no nosso programa Zona Norte de Porto Alegre, e ela diz assim: boa noite, Severo, cheguei atrasada, mas estou aqui. Um bom programa e um ótimo final de semana. Muito obrigado para vocês também, hein, Janei? Com certeza para ti, para o Henrique, todos os familiares, para a tua neta, para o teu filho que está em recuperação, e todos vocês, um bom final de semana. Hoje atrasamos o programa por questões técnicas, em 5 minutos. Hoje nós vamos terminar, mas vamos terminar igual 22 horas. Por quê? O feriado está chegando, muitas pessoas até pensaram que nós não teríamos o Pauta Livre, mas nós sempre divulgamos, e com certeza, como nós divulgamos que haveria, não poderíamos deixar de estar aqui.
Então, muito obrigado, que esteja conosco também. O Laurino Spitz disse assim: amigo Severo, a Copa Amizade 1 foi o time do 1º de maio que venceu, lá no ano passado. Eu fui campeão em 2021 com o 1º de maio, categoria 50. Aí, ó, esse homem eu estou dizendo, além dele ser um expert nas mídias sociais, já se sagrou campeão lá no Master 55 pelo Rude Bar em Bom Retiro do Sul, ainda relativo a 2022 da Federação Gaúcha de Futebol. Agora mais um título que ele disputa nesse final de semana, mas nesta oportunidade pelo Caju, lá de Nova Santa Rita, que vai enfrentar ao 1º de maio. Que vença o melhor, e o que nós desejamos é um bom futebol e que tenha principalmente disciplina e respeito. Com certeza nós sabemos que esse pessoal tem, e muito. Agora aquele que nós indicamos, o Almeida Contabilidade, ou Alcides Almeida Correia, ele diz assim: boa noite, amigo Severo, e a todos os ouvintes e espectadores. Não pode esquecer que não é só rádio, nós somos Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. E ele diz assim: ouvintes do Pauta Livre, vou colaborar com uma humilde participação cultural para meditarmos. Existe apenas um bem, o conhecimento. Um bem, o conhecimento. Tem uma pausa aí que isso muda demais a frase se nós não usarmos essa estratégia e esta maneira de como tu estás editando e como diz a filosofia desta frase, que tem muita profundidade. Existe apenas um bem, o conhecimento, e um mal, a ignorância. Sócrates, e é um abraço. Muitas pessoas que não têm conhecimento de causa, eles pensam que o termo ignorante é ofensivo. Não. Ignorar é certo assunto. Por isso que a pessoa sempre deve dizer: eu sou ignorante em tal assunto. Ignorar é não ter conhecimento de causa. E aí isso é bom esclarecer que o nosso programa, além de dar informações, também é cultura. Cultura trazida de vocês, e nós tentamos complementar. Claro que na medida do nosso conhecimento. Nós não temos um conhecimento de muitas coisas, mas alguma coisa nós conhecemos, e se os nossos amigos tiverem alguma complementação, nós estamos abertos a isso, como nós estamos abertos a contribuições, a informações, a notícias, desde que bem coletadas e que sejam fidedignas. Nós estamos aqui, e a hora que botarem o defeito ou dizerem qualquer andamento do nosso programa não esteja condizente, nós mudamos imediatamente, desde que fundamento existe. Muito obrigado pela contribuição, amigo Almeida. Vou dar uma passada lá no Estúdio 2, e eu não posso deixar de ler essa notícia, que independente da sinopse, nós anotamos porque ela é de curiosidade e muito importante. O presidente Lula, com a sua nova gestão, cancelou a anistia do FIES. A cobrança atingirá todos os estudantes formados que foram beneficiados durante o governo Bolsonaro. Boletos retroativos começam a ser emitidos. Mais um presente da gestão do presidente Lula. Eles estão tentando tirar valores, cobrar imposto e tudo que é jeito. Então, a anistia que havia sido dada do FIES a muitos devedores estudantes pelo presidente Bolsonaro foi desfeita agora pela gestão do presidente Lula. Também o presidente Lula, que na sua fala ironizou quem tem deficiência mental. Em tese, ele diz dessa forma, que essas pessoas têm um parafuso a menos. No jargão policial popular nós usamos isso, mas um presidente não pode usar uma expressão desta forma, o que realmente causou um mal-estar, principalmente aquelas pessoas que têm famílias deficientes mentais em sua família. E com certeza quem não tem também tem que criticar, e muito, porque não é uma atitude digna de um presidente dizer algo desta natureza. Também pouca gente falou, mas hoje é o Dia Nacional de Paz no Trânsito. Mas mesmo hoje nós não podemos deixar de indicar, ainda está em tempo da sua declaração de imposto de renda,
E o Almeida Contabilidade está aguardando a presença de vocês para, se você ainda não fez, que faça a sua declaração. Aí está a propaganda e os telefones de contato com ele. Se ainda não fez, faça, e se houver necessidade, mantenha contato. Vamos falar sobre o Almeida. É conosco aí. Amigos da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, é com vocês o assunto. Nós temos uma indicação para fazer a vocês. É na área da contabilidade. É o escritório Almeida Contabilidade. É um local onde presta assessoria contábil, também assessoria tributária, escrita fiscal, departamento de pessoal, abertura e fechamento de empresas. Funciona de segundas a sextas-feiras, pela parte da manhã, das 9 às 12 horas. Na parte da tarde, das 13h30 às 18 horas. Aonde fica? Ali na rua Manuel José Lopes Fernandes, número 118. O bairro é Aparício Borges. Claro que é em Porto Alegre, na capital do nosso Rio Grande. Referência fica ali próximo à Academia da Polícia Militar, também próximo à Associação dos Cabos e Soldados, ou ali a região que é chamado como a Volta da Cobra. Também, você falando com o Almeida, ele dá assessoria pelo WhatsApp. Dúvidas que vocês tiverem sobre o imposto de renda pela pessoa física, também sobre precatórias, empresa MEI, tudo de uma maneira gratuita. Você vai manter contato. Os telefones pelo WhatsApp, DDD 51, o 999 65 7380. Também pelo DDD 51, o fixo 211 28882. Também por outro celular, DDD 51, pelo 993 45 8177. E outra, agora dia 15 de março, já começaram as declarações do imposto de renda. E o Almeida, para dar um bom atendimento aos senhores e também um agrado, está dando um brinde surpresa. Tudo isso para agradar a você, cliente, que com certeza, ao receber esse serviço, vai indicar aos demais, porque qualidade tem e nós conhecemos esse serviço e indicamos a vocês. Então, mantenha contato e, se necessário, e com certeza vai ser do seu interesse, solicite a prestação do serviço. Ele está aí à sua disposição. Almeida Contabilidade. Até uma outra. Essa aí é a nossa indicação na área da contabilidade. É Almeida Contabilidade. Não temos patrocinadores, mas nós temos algumas coisas que nós indicamos porque nós conhecemos a qualidade. E o Almeida Contabilidade é o lugar devido. Se você ainda não fez, faça a sua declaração de imposto de renda. Tem outros serviços, como foram ditos ali. Use e abuse, porque o escritório Almeida está sempre à sua disposição, e aquele carinho no tratar e no bom atendimento de todos vocês. Alguma coisa que nós temos na nossa sinopse, que hoje está recheada, mas a oportunidade vai se apresentar muito pouco, porque vocês estão interagindo conosco, e isto é o mais importante do nosso programa. Embora que a ministra Marina Silva diga que é combater o reflorestamento, o desmatamento, não o reflorestamento, o desmatamento da Amazônia, segundo o noticiário aqui, o desmatamento na Amazônia triplicou em março, e nesse trimestre foi o pior trimestre desde 2008. Parece que a gestão da ministra Marina não está funcionando. No dia 26, vocês, funcionários públicos estaduais que estão sofrendo as sanções que o governador Eduardo Leite tenta fazer através do IP Saúde, haverá então uma reunião em protesto, que será lá no dia 26, na quarta próxima,
às 9 horas da manhã, será um ato unificado dos servidores do Estado do Rio Grande do Sul. A concentração será em frente ao IP Saúde, ali na Avenida Borges de Medeiros, e haverá uma caminhada até o Palácio do Governo do Rio Grande do Sul, para prestar esclarecimentos sobre novas normas do IP e também uma revisão geral do salário de 2023. Porque se ele quer aumentar o desconto do IP Saúde, o homem não pode rebaixar o seu salário, porque ele deu 0 e já programou 0 de reajuste para 2023, então ele tem que acenar com algum valor, pelo menos para que haja a compensação desses valores a mais que serão pagos pelo IP, junto ao IP Saúde. Vou dar uma ida lá no Estúdio 1, porque o nosso amigo João Batista Romeiro, ele voltou conosco e disse assim: a melhor parte da vida de uma pessoa está em suas amizades. Abraham Lincoln. É isso aí. São frases filosóficas que só engrandecem o nosso ego. E se nós acompanharmos isso aí, amigos é uma riqueza que nós temos. E amigo é aquela pessoa que não só nas horas boas. Nós vemos aí artistas que quando eles têm aquelas festas pomposas, milionárias, têm amigos aos montes. Mas na hora ruim, na hora da doença, a hora da desgraça, ou até que apareça algum problema com ele, os amigos se vão ao espaço. Então os amigos, nós sempre dissemos assim, não só pela frase do Abraham Lincoln, os amigos são vistos nas horas ruins. Você nunca vai reconhecer o seu verdadeiro amigo nas horas boas, aquela hora que você estiver patrocinando, que estiver com alegria, que te der mordomias para ele, essa hora não vale. O bom amigo é aquele que está sempre junto com a gente nas horas ruins. O João Batista complementa e diz assim: meu amigo Severo, semana que vem manda um vídeo. Quarta-feira, ok? E você é meu amigo. Com certeza, João Batista, estamos sempre abertos. Quantos vídeos as pessoas quiserem nos mandar, gostaríamos nós de termos 4, 5, 6 vídeos a cada programa. Num máximo de 3 minutos, mas já é o suficiente para que nós sempre expressemos a nossa vontade. Sempre eu digo, não precisa falar do nosso programa, podem falar de si, falar de uma situação, falar do seu familiar, falar do seu emprego, falar da sua empresa, tanto faz, mas é um vídeo para que vocês se mostrem. Mostrem quem são vocês, as pessoas, porque é muito bom que nós saibamos com quem estamos falando, pelo menos a fisionomia da pessoa, para sabermos. Então, nada, não é questão de crítica, de pensar, a pessoa vai dizer, não, eu falo mal, ou eu sou feio, ou eu sou bonito, tudo é uma questão de visão. Como eu digo sempre, às vezes uma pessoa que nós achamos muito feia, e ela é parente de uma outra pessoa, e aquela pessoa acha que ela é excepcional, é linda, é lindíssima. É a nossa visão. E o estigma de beleza, existe um padrão em cada sociedade, mas nós temos o nosso padrão, que é a nossa, por exemplo, às vezes a nossa mãe, o nosso pai, que já são envelhecidos, outras pessoas acham que eles são pessoas feias. Às vezes até tem nojo, porque em questão da idade elas não controlam mais, às vezes estão se babando, ou qualquer coisa, mas nós sabemos a qualidade que aquela pessoa tem, o que ela viveu, tudo que ela se dedicou a todos nós. Eu estou falando de parente, mas pode ser de um amigo. Então nós conhecemos a qualidade daquela pessoa e nojo nós nunca teremos. Às vezes um pai, uma mãe doente, que mesmo que tenhamos nojo de ver algumas coisas, fezes, a eles nós limpamos, a eles nós conseguimos contornar tudo isso que nós teríamos, nós sobrepujamos todas as dificuldades em nome desta pessoa. Então assim é que eu gosto que vocês se mostrem, que digam quem é. Os manequinhas também aplaudiram, também podem nos mandar um vídeo para que nós saibamos. Sempre é bom a gente saber a fisionomia da pessoa, que às vezes tu tem uma ilusão, outra, e tudo faz, não é para dizer que se achou que é bonito, se achou que é feio, se achou, nada a ver, é simplesmente para mostrar a sua pessoa. Eu já me mostro aqui, fico me expondo, as pessoas dizem que
eu te conheço. Às vezes eu vou num lugar, todas as pessoas dizem que me conhecem, mas tudo por nós estarmos expostos na mídia, mas pessoas que a gente nunca viu. E a coisa mais constrangedora é uma pessoa falar tudo da sua vida e você não saber nem o nome dela, ou se o caso soubesse, esqueceu, como é o caso que a Covid me deixou numa situação desse jeito, que uma das questões é tirar a memória, e foi uma das sequelas que eu adquiri e não consigo contornar até hoje. Em muitas situações apagaram algumas partes da minha mente, do meu passado. Então pessoas dizem, tu não me conhece lá tal lugar, e a gente dizer que não. Às vezes tu vê um amigo que diz tudo, como é que vai a tua mãe, a teu irmão e tudo, e tu não sabes nem, não lembras nem o nome dele. É muito constrangedor, mas é assim, desse jeito, a natureza é dessa forma. Nós tentamos corrigir, nós tentamos nos portar, nos adequar a ela, mas é dessa forma. Quase ao término do programa, 21 horas e 57 minutos, embora que tenha tido 5 minutos de atraso, mas hoje, igual, nós não vamos nos alongar muito. Também não podemos ocupar muito tempo de vocês. É feriado, nós queremos que vocês usufruam, que aproveitem esse feriadão aí, como eu vou aproveitar, que amanhã vou dar uma ida lá em Pareci Novo, nas minhas irmãs. E os manequinhas dizem assim, Severo, belas palavras. Olha, nós falamos aquilo que o coração diz. Muitas vezes nós não somos agradáveis a todas as pessoas. A nossa intenção seria essa. Nós amanhecemos e quando acordamos, e temos que agradecer a Deus por estarmos acordados, que é mais um dia vencido e mais um dia que nós temos pela frente. Tem a dificuldade ou tem alegrias que nós queremos, mas ninguém diz assim, eu só vou fazer coisas boas. Mas a nossa intenção é essa. Se por acaso elas não acontecerem, nós ficamos constrangidos, nós ficamos tristes e também não gostamos das pessoas que nós venhamos a desagradar. Mas é desta forma. Assim é a vida. E é por isso aí eu falo de uma larga experiência dos meus 71 anos vividos. Claro que tem muitas pessoas que têm muito mais, mas eu tive a oportunidade de vivenciar, principalmente naquela vida conturbada, que toda a minha vida, desde os 18 anos, usava uma arma, e ainda uso. E desde os 18 anos, sempre militando na área da segurança pública. Isso nos traz uma diversidade imensa de problemas, de situações que nós temos que contornar. E eu consegui sair, as pessoas às vezes perguntam, tu foi em algum lugar ruim? Fui em muitos lugares ruins. Tu foi uma vez fosse baleado? Nunca, meu corpo é liso. O velhinho lá de cima é bondoso que me abençoou desse jeito. Não sei se sou merecedor ou não, mas eu acredito que sim. E é assim que nós temos que ser. Temos que sempre acreditar em Deus, num ser superior que nos protege. E também de podermos estar conversando com vocês. É uma alegria que nós temos. Quanto à gesticulação, eu acho que vai morrer comigo. Só a hora que alguma moléstia não deixe que eu movimente pelo menos as minhas mãos. E a voz continua desse jeito, continua a mesma. Os meus cabelos, esses sim já estiveram em outra oportunidade. É assim, amigo, temos que falar um pouco também de brincadeira para descontrair. Mas aquilo que nós damos de informações, de notícia, isto sim, isto é coisa séria. Hora de brincadeira é uma coisa. Por isso que eu não gosto, inclusive nas redes sociais, quando as pessoas botam muito brincadeira, muitas piadas, quase que como se fossem notícias. Eu não gosto disso. Eu acho que nós temos que ter seriedade, nós temos que, quando falarmos alguma coisa que estamos dando uma informação, ela tem que ser de credibilidade. 22 horas! Estamos encerrando o nosso programa. Vou ter que ir lá no estúdio 2 para me despedir de vocês. Começamos um pouco atrasado, mas hoje vamos ficar devendo para vocês 5 minutos. Mas o que importa é isso, que nós tenhamos um bom fim de semana, uma continuidade de feriado. Quem fez feriadão já, um dia já se passou, que foi o dia de hoje, e eu só tenho que desejar para vocês um ótimo final de semana, uma continuidade de feriadão. E não esquecendo que estejam conosco novamente, aí lá na segunda-feira. Será no dia 24, quando meu irmão, o Coronel Severo,
estará de aniversário. Se vocês fizerem um vídeo, não esqueçam, deem o cumprimento a ele. Eu darei amanhã pessoalmente, que há muito tempo a gente não se encontra, só de uma maneira virtual. Mas o que importa é isso aí. Um ótimo final de semana para nós. O Pauta Livre que se despede. Fiquem com Deus e com certeza 21 horas de segunda-feira, 24, será o nosso encontro. Até lá, é o Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí.